Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da bem-aventurada Virgem Maria, esteja hoje e sempre com todos nós. Hoje é sábado, dia 3 de julho de 2021. Celebramos hoje a festa de São Tomé, apóstolo. A primeira leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos do 19 ao 22. Essa primeira leitura de hoje nos recorda que somos da família de Deus, que nós fomos integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. Que edifício é este? O edifício ao qual se refere esta leitura, evidentemente, é a Igreja, a nossa Igreja católica, apostólica, romana. Nosso salmo responsorial de hoje é o Salmo 116. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Rezemos juntos. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Ouçamos agora com atenção o Evangelho de João, no capítulo 20, versículos do 24 ao 29. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o apóstolo São Tomé, que hoje nós celebramos, ficou muito conhecido como o apóstolo das dúvidas, né? Isso por causa da dúvida que ele teve na ressurreição de Jesus, dizendo que só acreditaria se visse a marca dos pregos nas mãos de Jesus e as tocasse, como nós ouvimos no Evangelho de hoje. Também por dizer que não sabia para onde Jesus ia, em outra passagem do Evangelho. Porém, não é somente isso que fez de Tomé um apóstolo conhecido. Ele foi fiel seguidor de Jesus. Portanto, mais importante que a sua dúvida foi a sua profissão de fé. Depois que Jesus apareceu a ele e pediu que tocasse nas marcas da crucificação, Tomé fez uma das mais belas profissões de fé que encontramos no Novo Testamento. Meu Senhor e meu Deus. Algo aparentemente simples, mas que diz tudo. Porque a partir daquele momento, Tomé não teve mais dúvida e fez de Jesus o Deus e Senhor da sua vida. E quem faz dele o Senhor de sua vida, muda completamente a sua maneira de ser. Antes desse episódio, Tomé já havia demonstrado sua fidelidade e solidariedade a Cristo. Um desses momentos é quando ele diz: Vamos nós também para morrer com ele. Isso está lá em João, capítulo 11, versículo 16. Tomé, portanto, demonstra tanta solidariedade no seguimento de Cristo que estava disposto a morrer com ele. E como nós vemos o próprio Jesus dizendo no Evangelho, não tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Tomé, então, num grande exemplo de solidariedade com a missão de Jesus, aceita segui-lo até o fim e morrer com ele, se isso fosse preciso.
Exemplo maior de fidelidade não existe. Somente alguém que ama e crê é capaz de morrer junto por uma causa. Não obstante o amor e a fidelidade a Cristo, vemos que Tomé era parecido conosco, pois ele também tinha muitas dúvidas. Disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Isso está lá em João, capítulo 14, versículo 5. Foi quando Jesus se apresentou a ele e aos demais como caminho, verdade e vida, o único caminho para chegar a Deus. As leituras propostas para a liturgia de hoje falam sobre a fé em Jesus Cristo e o seu seguimento. A primeira leitura da carta aos Efésios destaca que, como igreja que somos, fazemos parte da família de Deus. Uma igreja que tem como alicerce os apóstolos e, entre eles, Tomé. Uma igreja cuja pedra fundamental é Cristo. Desse modo, é uma igreja fortificada, uma igreja que não será abalada pelas forças da morte. Confiantes nessa igreja que tem Cristo na sua base, tem os apóstolos como fundamento, nós caminhamos para o reino definitivo. Essa leitura é, portanto, uma leitura profundamente eclesiológica, ou seja, que nos fortalece na fé e nos faz discípulos e missionários de Jesus dentro desta igreja a qual pertencemos. Por isso nós devemos amar e testemunhar a nossa igreja, que, como diz a carta aos Efésios que nós ouvimos hoje, é o edifício que tem como alicerce os apóstolos e profetas, e o próprio Jesus Cristo é a pedra principal dessa construção. Que nessa igreja possamos ser também discípulos, profetas, e assim participar do reino de Deus. Tendo fé em Cristo, o edifício da nossa vida estará bem ajustado, bem alicerçado, e poderemos também ajudar os outros a encontrar este mesmo caminho de verdade e de vida. O Evangelho, como nós já citamos, trata da dúvida e da profissão de fé de Tomé. É um texto pascal, um texto que nós ouvimos na celebração do segundo domingo da Páscoa, que coloca Jesus nas suas sucessivas aparições para com os discípulos, no intuito de provar e comprovar a sua ressurreição, para que eles não tenham dúvida disso e sejam verdadeiras testemunhas dele até os confins da terra. Porém, Tomé teve certa resistência. A dor da paixão e da morte de Jesus estava tão latente no seu coração que isso impossibilitava que ele acreditasse na ressurreição. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a dor toma conta de nós e nos impede de percebermos as alegrias que nos cercam, as alegrias que são muito maiores que os sofrimentos. Mas diante dessa resistência de Tomé, Jesus não desiste, mas, ao contrário, insiste. Volta quando Tomé está com eles e mostra-lhe o que ele havia pedido: os sinais dos pregos nas mãos e no lado. Pede que ele não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé, então, diante desta prova tão evidente, professa sua fé. Jesus questiona, dizendo que ele acreditou porque viu, mas serão bem-aventurados todos os que acreditarem sem ter visto. Isso tem algo muito importante a nos dizer. Meus irmãos, não peçamos provas concretas e materiais da existência de Cristo, mas antes tenhamos fé, pois tudo o que nos cerca, até mesmo a nossa própria vida, são sinais da ressurreição e da vida de Cristo em nós. Portanto, peçamos ao Senhor que celebrar hoje a festa de São Tomé nos ajude a fortalecer a nossa fé e que possamos ser autênticos discípulos e missionários de Jesus Cristo, numa igreja alicerçada pelos apóstolos. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.